Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês o teste de hipótese para amostras dependentes, conhecido como teste T pareado. Porém, para a gente saber o que é o teste T pareado, a gente tem que saber o que são as amostras dependentes ou emparelhadas. De acordo com o slide, duas amostras são dependentes se cada membro de uma amostra corresponde a um membro de uma outra amostra. As amostras dependentes também são chamadas de amostras emparelhadas ou amostras relacionadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que os indivíduos tanto da amostra 1 quanto da amostra 2 serão os mesmos. O que vai diferenciar um do outro, porém, o que vai depender, fazer com que um seja correlacionado ao outro, será o momento, a diferença entre os momentos. Como é exemplificado no slide, onde apresentou ritmo cardíaco em descanso de 35 indivíduos antes de tomar café e o ritmo cardíaco em descanso de 35 indivíduos após tomar café. Ou seja, vão se utilizar os mesmos 35 indivíduos para saber se a ação de tomar café refletiu num aumento ou não do ritmo cardíaco. E é para isso que serve o teste T pareado, para a gente saber se tem alguma coisa relacionada. Para isso serve o ritmo cardíaco, para saber se teve alguma coisa relacionada. Com isso a gente faz uma suposição. E a partir dessa suposição, a gente chega e a suposição acaba sendo validada a partir desta forma. T é igual a D traço menos mi sobre SD sobre raiz quadrada de n. Cada um desses elementos, o significado de cada um desses elementos são: D traço é a média da diferença das amostras, mi é uma média populacional, SD é o desvio padrão amostral e n é o número de amostra. Aqui está a fórmula para chegar na média da diferença e no desvio padrão da diferença. Eu não gosto dessa fórmula para chegar no desvio padrão da diferença, porque eu tenho uma outra que para mim funciona melhor, é mais ágil. A fórmula para chegar na média das diferenças é a soma das diferenças sobre o número amostral. Essa tabela aqui é de suma importância para validação da hipótese, porque através dela a gente vai chegar na região crítica, e esta região vai fazer com que a hipótese alternativa seja aceita ou rejeitada. E essa região será, para chegar nessa região a gente tem que calcular os graus de liberdade e saber o nível de significância, que geralmente é dado nos exercícios. Uma empresa... Aqui, exercício 1. Uma empresa deseja estudar se o efeito de uma pausa de 10 minutos para Uma empresa deseja estudar se o efeito de uma pausa de 10 minutos para um cafezinho aumenta a produtividade de seus trabalhadores. Ou seja, isso aqui é a hipótese. Isso aqui vai ser a suposição. Para isso, sorteou-se 6 operários e contou o número de peças produzidas durante uma semana sem intervalo e uma semana com intervalo. Os resultados sugerem se há ou não uma melhora na produtividade, com 5% de significância. Para a gente dar início à resolução deste exercício, a gente tem que separar, a gente tem que elaborar, saber a hipótese alternativa e a hipótese nula. A hipótese nula é uma hipótese estatística que contém uma afirmação de igualdade, tal como maior igual, igual ou menor igual, enquanto a hipótese alternativa é um complemento da hipótese nula. Como é mostrado como é dito no exercício, quando há uma melhora, se houver uma melhora, a gente vai utilizar Mi do café maior do que Mi sem café. Sendo que a gente pode passar o Mi sem café subtraindo e colocar o zero do lado direito, fazendo com que Mi café
menos Mi sem café seja maior que zero. Não, se não tiver uma melhora, se o Mi com café for igual ao Mi sem café, não vai haver um aumento na produtividade, sendo assim conhecido como a hipótese nula. Para a gente chegar a esta conclusão, a gente tem que saber o T observado. Mas para a gente chegar no T observado, a gente tem que saber a diferença das amostras, a média diferente das amostras e o desvio padrão amostral. Para isso, a gente vai utilizar essas fórmulas. Essa forma é a mesma que eu falei nos slides anteriores, que é a soma da diferença menos o número amostral. Essa aqui vai ser a fórmula que eu mais gosto de utilizar para o desvio padrão amostral, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados da diferença das amostras menos a soma da diferença das amostras elevado ao quadrado sobre n. Tudo isso dividido por n menos 1. Que neste exercício, para a gente chegar no D traço e SD, a gente vai ter que fazer desse jeito, como está escrito no rascunho. A gente vai ter que substituir a soma das diferenças, que vai dar 9 sobre 6, igual a 1,5. O D dá 1,5. 9 por quê? Porque ao a gente subtrair a produtividade com intervalo e sem intervalo de todos os operários, a gente vai chegar no valor de 9, como é dito no slide. E ao substituir, tudo isso vai dar 1,5. E n, porque n é um número de 6, porque 6 é o número de operários. No desvio padrão amostral, vai mudar um pouco, porque a soma dos quadrados da diferença das amostras, como dito nesse slide aqui, a gente tem que elevar as diferenças ao quadrado e depois somar elas. Ao realizar isso, vai dar um valor de 55. A partir disso, a gente vai ter que substituir na fórmula. Aí vai dar 55 menos 9, porque a soma das diferenças é igual a soma das diferenças da amostra é igual a 9 elevado ao quadrado sobre n. Tudo isso dividido por 6 menos 1. Isso vai chegar no resultado de raiz quadrada de 55 menos 13,5 dividido por 5. Isso tudo vai chegar ao resultado de raiz quadrada de 8,3. E ao tirar a raiz, o desvio padrão amostral terá um valor de 2,88. Ou seja, a gente acha o D traço e o SD. E devido a isso a gente vai substituir na forma. E com isso a gente substitui eles na forma. O T observado é igual a D traço menos MD sobre SD sobre raiz quadrada de N. A gente vai ter que substituir tudo. Como D traço deu 1,5 e SD deu 2,88, a gente substitui. O MD será zero, porque sempre será visto sobre a hipótese nula. O MD sempre será visto sobre a hipótese nula para ela acabar sendo aceita ou rejeitada durante o processo de validação. Ao realizar todas as contas, a gente vai chegar aqui. T observado é um 1,27. Ok, você chegou no 1,27, o que você faz? Ao chegar a 1,27, a gente tem que fazer um gráfico. E saber se ele é unicaudal ou bicaudal. Como esse gráfico acaba sendo unicaudal? Unicaudal por quê? Porque ele sempre será visto a partir da hipótese alternativa, na qual ela é maior que zero, fazendo com que ele seja unicaudal. Ele só seria bicaudal se ele fosse diferente de zero, podendo ser tanto positivo quanto negativo.
podendo estar dentre os dois lados. E com isso, a gente tem que fazer o gráfico e achar a região crítica. E essa região crítica será alcançada através dos graus de liberdade e do nível de significância, como foi dito anteriormente. Porém, as pessoas acham que o nível de significância, a gente tem que achar o 5 no nível de significância na tabela. Porém, não. Na tabela, quando a tabela acaba se tornando unicaudal, ela tem que possuir um equilíbrio entre os dois lados. Ou seja, ela acaba sendo que para se chegar em 5, do outro lado também tem que ter em 5, porque parece que a tabela é feita para ser bicaudal. Ou seja, tem que ter uma proporção, tem que ter a mesma proporção dos dois lados. Ou seja, para a gente chegar no nível de significância de 5, a gente tem que utilizar um nível de significância de 10 para equilibrar tanto de um lado quanto de outro. Com isso, a gente chega no de 10, nível de significância de 10. Ou seja, o unicaudal, para a gente chegar, a gente tem que dobrar o nível de significância e utilizar como grau de liberdade o 5. Com isso, a gente vai chegar no 2,015. 2,015. Porém, o T observado acaba sendo menor do que o 2,015. O 2,015. Fazendo com que a hipótese alternativa seja rejeitada e aceitando a hipótese nula. Isso quer dizer que o intervalo de 10 minutos não irá fazer com que a produtividade do trabalhador aumente. Muito obrigado pela atenção. Sei que demorou um pouquinho mais, mas ok. Muito obrigado, professor.